Bom dia, meus amigos. Estou aqui com essa UI 24 de um amigo aí, o nosso pastor Paulo, um dos idealizadores aí e organizadores da Missão Música Marabá. Ele me cedeu aí, gentilmente essa mesa esses dias e pediu para eu fazer uma revisão nela, né? Dar uma olhada aí como é que ela tá em termos de limpeza interna, né? Seu funcionamento. E aí eu tô com ela aqui, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre ela, porque é uma mesa muito popular, é uma mesa que está muito presente aí nas igrejas, né, nos eventos, seja corporativo, seja casamento, aniversário, o pessoal está utilizando muito como banda, né? E é uma mesa que ela tem seus pontos positivos, muitos pontos positivos, e tem alguns pontos aí que levanta uma crítica sobre ela, né? Tá bom? Falando aqui sobre o painel frontal dela rapidinho aqui, para quem, né, para quem já entende aí, já trabalha com ela há muito tempo, já estudou a mesa, tranquilo. Isso aqui vai ser uma formação, vai ser repetição aí do que vocês já estão sabendo, né? Mas para quem não sabe, quem comprou essa mesa tá lá, tá em dúvida alguns detalhes, né? Vou passar algumas informações rápidas. Nós temos aqui essa mesa, ela fala que é o i24, aí a pessoa acha que tem 24 canais nela, né, já direto para plugar a sua banda. Não, ela não funciona bem assim, é porque eles acabam somando canais estéreo, como cada canal estéreo como 2 canais, né? Então você fisicamente mesmo aqui, valendo, você tem 16 canais, né? Uma coisa boa dessa mesa é que ela ofereceu pelo menos metade deles canais combo, né? Que são canais que tem entrada tanto uma entrada para microfone, né? Canal configuração aqui do cabo, Canon ou XLR que fala, né? Ou um P10 direto aqui, você pode plugar direto e aí ele já tem a impedância correta para o instrumento, tá? Aqui embaixo aí vem somente através da conexão XLR, ou balanceada, né, mais conhecida. Aí tem uma entrada de linha, né, que é aquela entrada popularzinha RCA, bem comum. Você às vezes está com um telefone, um computador que tem a saída P2 ali, numa correria onde você não tem um P10, né, para conectar aqui, aí você já conecta com um cabinho simples aqui RCA. Aqui nós temos as conexões de USB, que tem suas funcionalidades parecidas, né, em alguns aspectos. Essa aqui é mais indicada se você vai só tocar, botar o pendrive para extrair música aqui. Use essa entrada preferencialmente, evite usar essa aqui deixe ela mais que reservada para quando você precisar gravar, tá bom? Um detalhe importante é você deixa eu voltar aqui, é você utilizar pendrives de boa qualidade, tá? De boa qualidade aqui, e se não me engano, né, não vou confirmar, até 32 GB, acima disso parece que ela tem problema com a leitura. Aqui a interface, né? A interface é para você conectar o seu notebook aqui, seu computador, para você gravar as entradas individualmente, né? Aí você consegue gravar a tal da multitrack. Cada instrumento vai entrar um canal separado lá na sua gravação, tá bom? Para você fazer edição, alguma coisa do tipo aí que você preferir. Beleza? Essa aqui no caso está sem a anteninha aqui de cima, mas essa anteninha, pessoal, eu tinha uma que eu substituí facilmente pelo aqueles adaptadores de Wi-Fi para computador, que é USB, ele vem com uma anteninha que às vezes é destacável, tá? E ela é a mesma anteninha dessa aqui, o mesmo tamanho, né? Tudo certinho aqui, você vai encaixar. Você quer ter uma que é um pouquinho até mais comprida. De repente essa não vai fazer mal algum de você substituir, né? Evite uma antena maior, porque existem umas questões de Wi-Fi aí, questões de configuração que pode prejudicar se for muito diferente do que se é usado aqui, tá? Vamos lá. Aqui embaixo, na sua UI24, você vai ter um botãozinho de reset, né? Para caso precise reconfigurar algo, você vai precisar utilizar
o reset, né, caso seja um bug aí que deu aí algum problema, geralmente o pessoal vai apelar para cá. Essa conexão FootSwitch aqui é para utilizar com pedal, alguma coisa para ativar efeito, outra coisa. Eu sinceramente nunca usei, nunca vi ninguém usando aqui, tá? Aqui nós temos as duas conexões USB, que vamos dizer assim, até por a sua localização ela já deixa indicando assim, mais ou menos para você usar um teclado e um mouse, né? Porque essa mesa ela tem uma placa de vídeo interna aí para trabalhar essa saída HDMI, para você conectar um monitor direto nela, mas também é outra coisa que é bastante criticado aí, aliás, não recomendado a utilização, essa saídinha HDMI, tá bom, pessoal? Então evitem estar utilizando ela direto, porque é uma mesa que ela tem um problema de dissipação de calor aí dentro, né? Então o problema dela sempre foi questão de calor. Então quanto menos processamento, mais informação você está exigindo dela, melhor para não ter aquecimento, né? Então, e aí aqui internamente, né? Você tem uma conexão, mas internamente você vai ter vários pinos com soldas, trilhas, e essas trilhas e essas soldas com o tempo elas aquecem muito, né? Com o uso mais intenso, elas vão aquecendo. E aí a solda, ela esquenta, esfria, ela vai alterando. Com o tempo ela vai dando, vai soltando, vai folgando, vai gerando ali dificuldade no tráfego da informação. Aqui, tráfego, né? Aqui você tem uma conexão de rede, então, para você fazer aí a conexão do seu roteador externo, né? De Wi-Fi, aqui você tem a antena, né? A anteninha interna aqui do Wi-Fi interno, que é basicamente para você fazer a configuração da sua mesa, quando você compra ela aí, mas não é recomendado utilizar ela nos eventos. E aqui para você fazer cascata, né? Você liga uma UI24 na outra e você consegue controlar através de uma conexão. Você está conectado no Wi-Fi dessa aqui, eu consigo controlar essa outra mesa aqui, tá certo? Então você consegue fazer uma série de idas e vindas que você duplica praticamente a mesa aí. Então deste lado é isso é o que a gente tem. Aqui embaixo a gente tem informações de configuração, né, para facilitar. E do outro lado aqui é muito simples, é somente o botão liga desliga, a tomada, né, do AC, a entrada, e ali o espacinho, o famoso espaço para cooler que a empresa fez todo um projeto voltado para ter um cooler de fábrica, mas não colocaram, então o pessoal acaba adaptando. Beleza? Aqui em cima, pessoal, temos as saídas. Aqui vamos falar delas rapidinho, porque o pessoal comete alguns equívocos aqui e ficam na dúvida, né? Nós temos aqui, essa mesa ela é muito interessante, que ela tem 8 saídas físicas para auxiliar e mais 2 para o LR, né? Então são 10 saídas, né? E você pode fazer as alternâncias entre elas, né? Você pode pegar e movimentar ali internamente através do sistema dela as saídas. Você pode programar para que o que está saindo aqui neste canal sair também neste, ou neste sair neste, tá? Então elas são altamente flexíveis, assim como as entradas também, né? Se eu tenho o microfone conectado aqui, eu consigo ter ele também saindo aqui. Este aqui, ó, que é o auxiliar, ele pode também estar saindo por sendo operado por um desses canais aqui, né? Não precisa estar você indo lá no auxiliar, nas páginas e tá utilizando o auxiliar mesmo, né? Você pode utilizar um canal. Pessoal, aqui eu não recomendo estar ligando outros tipos de coisa aqui, tá? Por exemplo, um cabo adaptador tipo C, ligar direto no computador, no celular, tablet e etc. Essas conexões aqui elas são para tráfego de informação, né? Então, como aí tem um risco de você estar colocando um equipamento que tem uma voltagem diferente, alguma coisa assim, e danificar. Não recomendo, já tive problemas, tá? Da mesma forma o pendrive também causa problema nessa mesa. Se o pendrive não for um pendrive bom, pode dar problema elétrico nessas conexões aí, tá bom? O que eu ia falar mais aqui? As saídas, né?
As saídas aqui nós temos a opção tanto de sair ela como Canon XLR, né? Como P10, né? Através do conector P10 normalzinho, aquele mais comum de instrumento que o pessoal fala aí, tá? São saídas balanceadas, ou seja, aqui você tem já uma saída normalmente balanceada, que já é utilizado um cabo de microfone que já vem com as três vias, né? Faz o balanceamento, e aqui você pode usar tanto ele mono, né? Um P10 mono, aquele de instrumento, como o TRS, que é o com ponta, anel e malha, né? Que são as três divisórias. Não estou com cabo aqui, eu tenho os cabos ali, mas não precisa mostrar isso para vocês. Mas tem essa opção aqui, tá bom? Aqui, pessoal, as famosas saídas de fone, né? Você tem um controle aqui de um dos fones, né? Esse volume aqui, se eu não me engano, quase 100% de certeza que ele controla apenas a saída de fone 1. Esta outra saída aqui, só digital. Só lá dentro, internamente no programa dela, você vai fazer o nível de volume. Se eu não me engano, não estou lembrado aqui, porque eu geralmente uso só uma saída aqui. Mas o que acontece? Essas saídas aqui, elas são saídas pré-amplificadas para fone de ouvido, ou seja, é para ligar o fone direto nela, tá bom? Não é para você mandar para um amplificador de fones e depois receber, não. Você vai estar amplificando um sinal que já está amplificado. Você pode danificar aí tanto as saídas como o equipamento lá, ou até o seu fone de ouvido também, tá bom? Então aqui você já pode botar um cabo, uma extensão, sei lá, de até 10 metros aí, ou até mais, direto aqui do fone de ouvido, tá bom? Uma saída a mais. O pessoal utiliza muito ela configurada como se fosse um auxiliar, né? Porque essa mesa ela possui 8 auxiliares físicos, mas digitalmente lá dentro no sistema dela ela conta com mais 2 virtuais. Então vocês imaginam que tem mais 2 canais desse aqui para frente, tá? Então o pessoal utiliza para fazer mandada de fone. Então é outra sacada muito interessante dessa mesa, por isso que eu falo que ela tem muitos benefícios, né? Assim na balança, o lado positivo dela para mim, ela tende para lá, ela ganha. Então você pode utilizar isso aqui como 2 canais auxiliares. Aí você faz mandadas para o fone de ouvido, né? Para o músico, através dela consegue fazer uma mix, em vez de ficar ouvindo apenas o solo, quando você quer ouvir canal individual e tal, como o operador de som, né? Você pode ter mais 2 vias. Na pau da goiaba você vai ter 10 vias de fone aqui, né? Eu costumo utilizar essas vias aqui como matrix, né? Eu utilizo um matrix, um sub e um retorno de chão geralmente. Então aqui esses 2 canais virtuais lá eu uso como matrix e mando para o LR para sair por aqui. Mando um sub e um retorno aqui de chão, né? Um side, alguma coisa que precise por aqui. Que geralmente quando eu faço por aí os eventos com ela eu utilizo aí até 4 vias de fone só. Tá bom? Aqui tem o volume, pessoal, cuide de outra coisa. Tem esse volume aqui no fone de ouvido, mas lá no sisteminha, lá dentro, quando você abre o navegador lá, ele tem um outro volume, outro ajuste lá. Tem que ter esse cuidado. E lá, geralmente, quando está no máximo, no original dela, ela já vem no máximo. Então, ela já vem um som muito alto. Então, tem que ter cuidado. Às vezes, você liga ela, ele já aperta um solo lá e bota o volume aqui, ó, no centro ou para cá, né? E quando você abre o canal, tá estourando mesmo. Então cuida isso aí, tá? Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar dessa bichinha. Que eu já vou abrir ela aqui, né? Pra gente dar uma olhadinha internamente nela. Como é que tá a parte eletrônica dela em termos de limpeza e conservação. Se caso for necessário também, né? Utilizar aí um limpa-contato. Esse produtinho aqui, pessoal, para quem tem equipamentos eletrônicos, é muito importante, tá? Ele é um produto que ele não agride os seus equipamentos eletrônicos e ele ajuda muito a tirar a umidade, né? O zinabre, aquela questão de você deixar o equipamento parado num local que tem aí umidade, começa os conectores, aqui você não tá até brilhosinho porque está bastante utilizado, mas aqui dentro, por exemplo, aqui que é mais fechadinho, lá dentro tem uns conectores, né? Deixa eu ver se consigo focar.
tem umas conexões onde você, quando pluga o cabo lá, faz o contato. Essas conexões vão criando ali uma capa em volta, né, desses pininhos aqui, de uma umidade, fungo, bactéria e, né, muita coisa vai grudando ali, até o próprio óleo no ambiente, né, vamos supor, se estiver próximo de um local que tenha frituras, vamos supor, vai se acumulando em cima. Aí quando você vai utilizar, que você conecta os cabos, né, começa a dar mau contato, você acha que a sua mesa toda está com problema. E às vezes é só uma boa limpeza nos canais, utilizando aí um limpa-contato. Em casos extremos, de muita ferrugem e tal, aí você usa um desengripante, tá? Mas aí esse aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque esse óleo, isso é um óleo, né? E pode ser que em algumas situações ele não seja recomendado utilizar devido a ele se espalhar para outros componentes aí, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui rapidinho. As alças normal, pessoal, quem tem o i24, ela vem com uma borracha aqui muito bacana, você pegar aqui não machuca mais. Você colocou no rack, dificilmente, ou até no dia a dia no uso, pega a mão suada e tudo, cheio com produto, acaba soltando a borracha. Mas a estrutura metálica está aqui para você fixar e carregar. Ela, assim, em termos de transporte, tudo para você trabalhar com ela, ela é bem tranquila, ela tem a proteção, ela fica rebaixada, esses botões aqui, que é importante, ó. Não fica contato direto com a superfície, fica protegida, as antenas dobram, né? Volta aqui. Então a engenharia dela, sim, com uma estrutura para rack, ela tá topzinha, tá? Uma mesinha que eu gosto muito, muito pelo que ela oferece. Beleza? Aí eu vou só dar uma pausa no vídeo aqui e já volto com ela desmontando. Agora dando continuidade ao vídeo, né? Já fiz aqui a abertura das duas portas laterais dela, né? As plaquinhas aqui são bem rígidas, é um metal bem bom, assim, no sentido de não ser uma latinha não, tá? Então, metal bem bom, proteção, os parafusinhos ali, eu sempre separo assim não perder, porque é facinho de perder esses parafusos, tá bom? Aí, pessoal, aqui dentro, olha, para vocês conhecerem um pouquinho mais dela internamente, porque ela tem aqui, ó, ela é uma caixa que ela tem um espaço vazio bem grande até, né? Então sobra espaço aqui, ó, tá? Mas isto aqui acaba se tornando esse espaço uma câmara, né? Uma câmara quente, né? Ali todos os componentes que estão aqui nessa região, eles vão passar por um aquecimento, né? Eles não funcionam de graça, nada funciona de graça. Então a energia ela vai se dissipar também em forma de calor, além de fazer todo o som acontecer, vai sobrar o trabalho que esses equipamentos fazem, né? Os componentes internos geram calor, né? Como as pessoas trabalhando, né? Pegando no pesado ali, começa a suar, né? Começa a perder calor. Então, tudo que está aqui dentro, né, que está energizado, que está fazendo alguma coisa, está gerando calor, e aí fica preso aqui dentro. Por isso, a ideia do cooler, né? Do cooler é o quê? Tirar este ar que fica preso aqui dentro, né? E refrigerar ela através de uma circulação, né? Forçada aí nesse sentido. Pessoal, olha só, aqui nessa mesinha, não sei se vocês vão ver, eu plotei aqui vários fiozinhos de teia de aranha, né? Teiazinha bem fininha e tal, de um lado para o outro. E isso é um processo natural, né? De onde você está guardando a sua mesa, seu equipamento. Se você deixa em qualquer lugar, né, vai entrar bichinhos aqui dentro, né? Vai entrar formiga, vai passar bicho à noite aqui. E esses animaizinhos, essas criaturinhas, eles se alimentam e eles vêm aqui e começam a fazer suas necessidades, né? Começa a urinar aí e tal, deixar resíduos aqui dentro. Então, por isso a importância de você ter um rack que fique fechado, uma casezinha, uma coisa, uma bolsa, né? Deixa fechado para evitar entrar insetos, essas coisas que, por incrível que pareça, a gente acaba dando mole nisso aí, tá bom? Então evitem deixar em ambiente úmido, próximo a lugares que pegam respingo de chuva, e também que tem muito desses tipos
de organismo, micro-organismo, formiga, besouro, coisa assim, que eles entram mesmo, porque se você olhar, ela tem essas laterais e essas frestas imensas, pessoal. Além desses buracos aí, né, e tal, que eles conseguem se filtrar. Então tem bastante sujeirinha aqui dentro, sim. Não é nada absurdo. Ah, nossa, a mesa tá... Não, ó, mas se você ver essa parte esbranquiçada aí, ó, tudo isso é poeira. Poeira e resíduos, né? Que não eu falei. E essa poeira, ela vai fazer parte do processo de oxidação da sua placa, do seu sistema, seja de uma mesa de som, de uma TV, qualquer coisa. Então, com o tempo, essa poeira ela absorve umidade. E essa umidade que gera micro-organismos, etc. e tal, e vai contaminando esses chips, essas plaquinhas internas aí. Com o tempo, eles vão oxidando coisas e vão gerando mau contato, porque eles começam a fazer contato de um terminal para outro indevidamente, devido a essas sujeiras, tá? Aqui eu já observei que foi mexido nessa mesa, então ela já foi cortada aqui, esses cabos, essa conexão aqui. Aqui nós temos aqui a fonte da sua U24, né? É onde o que? Você recebe energia direto aqui, 110, 220, né? E aqui dentro ele vai converter essa fonte, esse transformadorzinho aqui, vai gerar essa corrente aí, ela vai fazer uma filtragem e tal, e vai sair 12 volts, 5 volts, né? E vai alimentar aqui. É daqui que vai energia para todo o resto da sua mesa, tá bom? Alimentar todo o resto dos componentes. Aqui, pelo que eu percebi, nosso colega da eletrônica ele fez uma ligação aqui direto nesse componente aqui que faz a transformação de energia para essa saidinha aqui, ó. Aqui é para sair os seus volts pro cooler, né? Eu, quando faço a aplicação do cooler, eu utilizo isso aqui. Eu procuro esse conectorzinho. É difícil achar. Esse conectorzinho aqui, ó, ele é muito sem vergonha de achar. Já tive que ir em eletrônicas e pedir para o cara procurar nas carcaças lá para achar. Mas tem alguns coolers que você já vem com ele, né? Já vem com ele. Eu já cheguei a comprar o cooler inteiro só para tirar o conector, para utilizar esta saidinha já aqui. Aqui o nosso colega aí da eletrônica que fez esse serviço, ele conectou já direto aqui no equipamento. Eu não vou fazer observações, ressalvas quanto a isso, né? Eu indicaria fazer aqui, mas ele fez aqui e está funcionando, está ok, nunca teve problema. Ele deve ter feito do modo aceitável, que seria de forma correta também de fazer, tá bom? Aí o resto, pessoal, é muita eletrônica, é muita coisa, mas para você aí que tem curiosidade, né, que está no basicão e quer conhecer um pouco mais dela internamente, aí eu vou falar aqui para vocês dessa região aqui, ó. Essa região aqui é a região dos bugs, né? É muito provável que quando sua mesa dê problema, ela esteja nessa região aqui, ó, nessa parte aqui, principalmente no que envolve aqui nossa CPU, né, nosso processador. E se você olhar aqui, ó, tem um dissipador de calor aqui, interessante. Só que esse dissipador de calor, diferente do que é utilizado geralmente nos computadores, tem um cooler em cima, né? Essa não tem, então ele só tem o dissipador de calor do chip ali dentro. Tem um chipzinho embaixo ali que ele vai fazer o processamento da sua mesa praticamente toda. As informações vão passar por ele, né? São 3 chips que tem ali embaixo. E eles aquecem muito, tá bom? Então tem que ter a pasta térmica, por isso que o pessoal fala da pasta térmica boa, para poder o chip passar o calor para esse dissipador e esse dissipador, né, jogar pro ar. E aí vai ficar, né, que nem eu falei para vocês, dentro dessa câmera aqui, certo? E aí o nosso amiguinho aqui vai jogar para fora esse ar. Só que, pessoal, o calor realmente aqui esquenta, mas o que esquenta mesmo essa mesa é essa parte aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, são os famosos pré, tá bom? Os amplificadores, tanto de entrada como de saída. Esses capacitores, esse monte de componente aí, é o que recebe aqui, ó. Tá interligado com as entradas da mesa.
Tá bom? Então as entradas e saídas. Quando estraga a entrada e saída, vai estar interligado com esses componentes aqui, ó. Vai ser aqui que vai ser feita a manutenção. Nessa placa de cima. Essa placa eu não vou desmontar, mas você tirando ela aqui e tal. Essa aqui é uma placa separada. Você vê aqui, ó, que tem um flat que recebe a informação, né, de todos esses canais e manda para cá, para essa placa de baixo, né, para fazer o processamento. Aí tem mais aqui, deixa eu ver, tem mais esse cabo flat aqui, que é para o USB, se eu não me engano, peraí, ela vai subir, deixa eu virar ela aqui, deixa eu ver só um pouquinho, ela vai aqui com a mão ocupada que é brabo, aqui é o outro lado dela, né. Então nós temos outros cabos aqui, tanto flat, né, todas essas comunicações aqui, para falar com essas conexões. Aí tem conexão USB, tem um USB aqui para você usar a interface, auxiliar, tem a própria antena, né? Aqui, ó, a conexãozinha da anteninha no Wi-Fi de cima, ó. Deixa eu botar aqui, ó. É esse aqui, ó. Este fiozinho aqui. Beleza? Aí também tem, ó, os USB aqui, ó, são esses dois aqui, são os USB. Se você inverter isso aqui, né, vai ficar gravando no, né, invertendo esses cabos, você vai estar gravando de repente, gravando aqui, e aqui vai ser o play, vai mudar aqui para cima aqui. Beleza? Se você inverter aquilo ali. Tem mais aqui. Olha só, se você olhar, deixa eu tentar dar um zoom. Acho que a minha lanterna não está ligada. Tentar dar um zoom aqui. Olha como é que está o dissipador de sujeira na volta dele lá. Deste lado. Engraçado, do outro lado tá tranquilo. Aqui tá muito sujo. Significa que ela está criando um fluxo de ar. Por exemplo, o nosso cooler, né? Ele está puxando ali o ar e provavelmente está gerando um fluxo assim, ó. Tá entrando aqui o ar e tá indo para lá, fazendo uma espécie de S, assim. E aí acaba que nessa forçada ele puxa a sujeira, o pó, e vai grudando, né, nos primeiros componentes que ele foi encontrando aí. Tá bom? Então, beleza? Explicado aí, pessoal. A parte de entradas e saídas é essa placona aqui em cima, tá? O que eu falei para vocês de soldas, né, que com o tempo no esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, elas podem tornar a tal da solda fria, né? Se tornar uma solda que não consegue transmitir a informação certinha, a energia certa, tá? Essa mesa aqui, pelo que eu já vi, ela já foi mexida, né? Nós temos aqui, deixa eu virar ela de novo aqui, ela já foi mexida, talvez até na questão do CPU dela, tá? Aqui já foi claro que foi mexido, a questão de energia, porque tem uns isolamentos aqui, alguém já cortou esses fios, talvez para verificar a energia chegando, sei lá, alguma coisa assim, né? E aqui, olha só, essa cola, pessoal, ela geralmente não é essa aqui não. Essa aqui é uma cola, uma cola quente que o pessoal botou. Geralmente é uma outra cola branquinha, mais maciazinha, que você tem que ter maior cuidado se você for mexer com essa mesa, porque você, para chegar na CPU, no dissipador aqui, tirar, trocar, você tem que desconectar todos esses flats. E esses flats são muito sensíveis, pessoal, muito sensíveis mesmo. Se você tirar, for puxar aí de forma a não conseguir soltar, o ideal é soltar essa cola antes para puxar ele. Você corre risco de danificar o flat. Aí o problema fica bem sério. Bem sério no sentido de você conseguir arrumar, né, um flat novo aí e tal. Beleza? Porque o flat ele interliga a placa, essa placa grande aqui, com a CPU. A CPU ela sai todinha, uma placa grande ali. Grande não, né? Pequena. Ela sai dessa placa aqui. Então ela é conectada, todo o processamento que vai para ela e energia é da grande para pequena. E aí você tem dois pontos do cabo flat para soltar. Aí você vai soltar só um, claro, quando for fazer, né? Aí deixa eu ver alguma coisinha aqui. Então essas colas indicam que alguém já veio aqui, já
forçou, mas pelo menos botou uma cola que é para evitar vibração. Por isso que aqui a segunda anteninha do Wi-Fi, né? Essa aqui, na verdade, é a de cima. Eu tinha falado que a outra, né? Esse conectorzinho aqui, ela é deste lado. Bem fácil de tirar, é só puxar. E aquela outra lá, que é aquele fiozinho marrom, é essa anteninha da lateral aqui. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Vamos lá. Tem umas outras conexões aqui que acredito que seja só para o fabricante, né? Fazer alguma alteração aí. Que está sobrando, que não é utilizado, né? Então, seria para outra situação, pelo fabricante aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais. Então, questão de já foi mexida, já foi. Tem essa alteração aqui. Vou dar uma limpada nela, tirar essa poeira aqui. Eu tenho um soprador térmico ali também, que aí ele ajuda a dissolver um pouquinho mais se tem uma umidade, né? Mas você tem que ter cuidado com o soprador térmico, né? Tem que ser de longe, é só para dar uma aquecida no ar e não soltar uma solda aí, né? Que dependendo do soprador térmico. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui a CPU, pessoal. É aqui que é o tal da CPU. E aí você, na volta dessa plaquinha aqui, quando você tira, você tem um monte de componentezinhos que podem ser testados, né? Devem ser testados quando dá pane aí, dá os bugs dela. Aqueles de LED piscando, tá? Wi-Fi não presta. Todo resolvido aqui nessa área aqui. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso. Eu vou dar uma limpada nela e vou fazer o vídeo aí depois com ela um pouquinho já no ponto. Prontinho, mesa já montada, já fechada. Vou mostrar pra vocês aqui um setupzinho rapidinho que eu montei. Peguei eu tenho um aparelhinho Bluetooth aqui da Green. Esse aparelhinho é bem bom, tá? Recomendo aí se você quiser. Essa marca, pelo menos esse modelinho aqui funciona bem. Aí peguei os RCA, né, converti para P10 e eu gosto de utilizar essas entradas aqui em vez do RCA direto, mas assim, tem que estar muito bem de ouvido para você achar alguma diferença, aí nessas conexões, né? Até porque você pode rotear esse canal para estar saindo, para você estar processando ele por um canal desses físicos aí também. Beleza? Aí eu já estou com ela aqui aberta. Aí uma das coisas que a gente tem que sempre analisar é se tem ruídos, né? Canais com ruídos. Então aqui, a princípio, deixa eu correr mais um pouquinho para cá. 19, 20. Então aqui nós temos zero ruído, não tem nenhum ruído fantasma nos canais. A mesinha tá bacana, né? Nas saídas, deixa eu puxar aqui. Nas saídas também, ó, você não tem nada de ruído saindo, né? Mostrar para vocês aqui, eu faço uma via de matrix grave aqui, geralmente, no primeiro. E os dois canais virtuais, né, 9 e 10 que eu falei para vocês lá. Mas também, canais 9 e 10 eu faço o LR. E aí ele entra nesses dois canais virtuais, mas sai lá sair da LR física, tá? Isso aí você faz lá no PET, é um pouquinho mais... Isso é um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, tá? Mas enfim, aqui, aí eu tô pegando aqui na saída, eu vou testar todos os canais de saída, né? Vou projetar eles aqui dentro da minha interface, bem simplesinha. Aí eu botei ele através já
Aqui é combo, mas eu já prefiro colocar já no canal que é somente linha, né? Que se der algum problema eu estrago um canal menos útil, mas esse aqui é mais útil, beleza? Então, se preocupe sempre que for abrir um canal, for conectar alguma coisa, seja na mesa, ou seja numa interface, né? Alguma coisa assim, certifique-se de você estar com ganho lá embaixo, né? Eu sei que a maioria das pessoas já tem a cena salva, usa no mesmo lugar, não tem muito problema. Mas, se fosse possível, sempre tire todos os ganhos e comece de novo, né? Para você evitar de estar entrando com um sinal na mesa, no canal, e o canal tá esperando um sinal fraco, né? Vamos supor assim, se ela tiver com muito ganho aqui, ela está esperando um sinal fraco, e aí você coloca um instrumento e ele dá aquele pico de energia, principalmente os instrumentos ativos, né, que já tem uma bateria lá. Aí chega com pico aqui, e aí você pode danificar, é a hora que você queima o pré da mesa do canal, beleza? Aí eu sempre zero tudo antes de conectar, aqui já estava um pouquinho levantado, porque eu já tinha feito um teste aqui, tá bom? Aí eu mando o áudio do meu celular pro Bluetooth ali, ele entra nesses dois canais, e aí eu fiz deixa eu mostrar para vocês aqui, um LR Bluetooth, né, para ficar estéreo. Isso aqui é interessante algumas vezes, outras não, dependendo como é que está montado o seu sistema, você ter um LR bem aberto assim. Às vezes, se for muito distante, um ambiente muito aberto, eu prefiro diminuir essa distância aqui entre o L e o R e aproximar um pouco, porque quando você faz isso, né, você tem uma caixa aqui e outra aqui, se elas estão muito distantes e o som e a mixagem está com, por exemplo, uma guitarra saindo somente de um lado, quem está deste lado aqui quase não escuta a guitarra. Então eu aproximo um pouco, porque aí eu jogo um pouco dessa guitarra que saia só de um lado para o outro lado também. É uma dica aí da mixagem para vocês, tá bom, pessoal? E se o sistema for mono, for central, de nada vai adiantar isso aqui, é melhor deixar tudo no centro, beleza? Deixa tudo no centro. Se o sistema for, ele vai ter até uma soma aí no nível de saída aí, se você deixar ele como mono, assim, deixar os dois canais LR, se você tiver o sistema montado assim, né, já feito separado, porque tem gente que já junta, né, e coloca em um único conector P10 ali, beleza? Então, só mostrando para vocês aqui a cena, a cena que eu usei nela, né, setup, e eu não vou conseguir filmar aqui porque eu preciso ligar o Bluetooth, ver ela tocando. Deixa eu ver se... não, esse notebook aqui dá pra fazer. Deixa eu só dar uma pausa, eu vou conectar ele aqui através do P2 e colocar música pra gente ouvir lá através do computador, tá bom? Se bem que o computador também tá pelo Wi-Fi daquele... Eu já joguei ele aqui também para testar, né? A conexão de rede direto aqui. Lembrando que você pode pegar a conexão Wi-Fi dessa mesa e jogar ela dentro de conectá-la com um roteador que tem internet, certo? E aí você consegue ter acesso à mesa e à internet ao mesmo tempo, tá? Sem fio você consegue fazer isso. Aí você vai usar ele como hotspot, né? Que fala aí, como se fosse um repetidor e tal, beleza? Mas não é muito indicado não, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, interface, fonezinho, tá? Eu ponho para tocar, ele entra ali. Resumindo, eu vou testar agora todos os canais de saída para vocês aí. Já finalizado. Tudo verificado, todos os canais de saída verificados. Sei um a um, sei as saídas de fone, tá? O único senão aqui nesta mesa é a saída de fone 2 que tá com ruídos, estalinhos e tal, não tá legal. Provavelmente alguém usou ela de forma incorreta aí, né? E prejudicou isso aqui, tá bom, galera? Ou realmente é o tempo e uso mesmo alguma coisa, mas ela realmente está com chiadinho, mas sai som, não está com chiadinho. Essa aqui não está perfeito, limpinho, certinho. Todas as conexões testadas, beleza? Finalizada aqui a revisão dessa I-24 aí, um agradecimento ao pastor Paulo, que está aí também na caminhada com Missão Música Marabá, e a gente está aí junto para se ajudar, tá bom? Forte abraço aí, espero ter tirado a dúvida de alguém, ajudado de alguma forma. Se você tem mais dúvida, alguma coisa aí que queira perguntar,
Só fazer o contato que a gente vai estar junto, tá bom? Grande abraço.